Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast. Neste 6º episódio, vamos falar de Premier League, Champions League e, meus amigos, que rodada de Champions League. Tivemos eliminação de nada mais nada menos que Liverpool de Mohamed Salah. Tivemos Real Madrid passando nos pênaltis contra o Atlético, né, seu rival. Mas eu, Matheus, não poderia falar disso sozinho. Estão aqui comigo Platini. E aí, pessoal? Thiago. Fala, galera. André. Fala, rapaziada. E Lucas. Fala, rapaziada. Bom, e para iniciar com Premier League, tivemos um clássico inglês, Manchester United jogando contra o Arsenal. E tivemos um empate, mas um empate movimentado. A Raya jogando demais, fazendo defesas até nos últimos minutos do jogo. E o Arsenal, que não poderia dar essa escorregada, escorrega e fica cada vez mais distante do Liverpool, praticamente entregando a taça para o Liverpool. E eu acredito que o Liverpool seja campeão com algumas rodadas de antecedência, né, Thiago? O jogo foi bastante equilibrado, né? 1-1. E mostra só que o Liverpool está cada vez mais perto da taça, né? Com esse resultado. E falando um pouquinho do Arsenal nesse jogo, né? O Arsenal começou a partida bem, pressionando e até fazendo o Onaná trabalhar. Mas aos poucos o Manchester também foi se assentando e acabou abrindo o placar com um gol do Bruno Fernandes de falta. Uma falha do Raya, né, para muitos. Mas foi logo, faltava acho, um minutinho para acabar o jogo, primeiro tempo, e o Manchester abriu o placar. No segundo tempo, o Arsenal pressionou em busca do empate, mas não conseguia criar grandes chances. O Manchester contra-ataque vinha muito bem. Mas o Timber fez uma boa jogada e deu assistência para o Declan Rice empatar o jogo. E depois o Arsenal conseguiu o empate, começou a se defender muito, não conseguiu mais atacar. E o Manchester cresceu na partida, fazendo Raya trabalhar até o último minuto. Mas foi isso. No final, um empate decepcionante para os dois, né? O Manchester queria ganhar para tentar subir um pouco na tabela e o Arsenal para tentar chegar um pouco mais perto do Liverpool e garantir a segunda colocação. Acredito que para alguns vão achar que para o Manchester foi até um pouco mais um saldo positivo esse resultado, já que o Arsenal vem de boas atuações na Champions League e pela diferença, né, de posição na tabela também, né? Como o próprio Thiago falou, né, o Arsenal começou muito bem esse jogo. Até os 30 primeiros minutos eles começaram pressionando bastante o Manchester recuou bastante, ficou só apenas se defendendo, né? A gente ainda viu ainda o Bruno Fernandes fazer esse gol de falta, né? Alguns contestam, acham que foi uma bola difícil. O chute foi assim, foi bem acertado. Você olha lá no lance em câmera lenta é uma coisa, foi um chute forte, mas sim, também tem a galera que acredita que o Raya poderia ter conseguido fazer a defesa. Até no lance final ali do primeiro tempo, né? Teve um contra-ataque que o Manchester já estava indo para tentar fazer um gol, aí teve a polêmica, o juiz encerrou, os jogadores ameaçaram em cima do árbitro para reclamar, mas aí o Bruno Fernandes conteu o pessoal, falou, não, deixa quieto, vambora. Segundo tempo entra. Tava um jogo muito bem equilibrado. E o Raya foi o destaque dessa partida, sem dúvida. Defendeu chute do Mazraoui ali na entrada da área. Depois teve chance ali com o Zirkzee. Né? Não chutão tão forte, mas deu um chute bonito de letra lá. O Raya conseguiu fazer a defesa novamente. E lá no final, o Thiago completou mesmo. O Timber apareceu lá fazendo uma jogada que tinha iniciado numa falta do Odegaard, que bateu na barreira. Aí a bola ficou muito por ali, foi para a ponta. Ele cortou, desconcertou o Mazraoui e conseguiu ajeitar essa bola pro Rice, que acertou um belo chute, fez um gol aí, e o Arsenal empatou a partida. E aí ficou nisso mesmo. Teve emoção até o final, mas acho que o resultado é até um pouco melhor pro Manchester, sabendo que o Manchester, lógico, precisava da vitória, mas pelo adversário que está enfrentado e pela fase que o Arsenal vem vivendo, acabou que não saiu perdendo tanto com o empate, né? Agora já pro Arsenal não era tão interessante esse resultado. Se o Raya acabou falhando, né, no gol para muitos, outros acho que não, mas depois ele se redimiu e o empate só saiu por causa dele, né? Ele fez uma defesa espetacular, como o Plat falou no chute do Mazraoui, mas então esse pontinho aí dá para colocar na conta do Raya. E a gente tava até esquecendo, teve um lance, acho que foi o ápice da emoção desse jogo, que foi o Bruno Fernandes no final. O Manchester foi com tudo para cima lá no ataque, e a bola tinha sido jogada lá na área, veio pro Bruno Fernandes, ele chegou chutando forte, o Raya fez uma defesa,
O garoto da base do Manchester ainda estava ameaçando ir para pegar esse rebote, mas aí a zaga conseguiu afastar. Assim, se você vê o lance, foi um chutaço, você fala, meu, é gol. Foi emocionante. O Raya fez uma baita defesa, então eu não tenho dúvida que ele foi o destaque desse clássico. O Raya fez uma grande partida. Mas quem agradece a este jogo é Liverpool. Liverpool vence o último colocado da Premier League, Southampton, com placar de 3-1, com 2 gols de Salah, 2 gols de pênalti, mas não quer dizer nada. 3-1, Arne Slot cada vez mais perto de ser campeão na sua primeira participação como treinador na Premier League. André, baita temporada do Mohamed Salah no campeonato inglês, uma vitória para selar ali a liderança isolada do Liverpool. O Southampton fez aquela graça, né, no primeiro tempo, com o gol do Smalbon, nosso 45. Eu não acho que tenha sido um gol que tenha assustado ou deixado a equipe do Liverpool com medo de perder o jogo, né? Tanto que logo nos acréscimos do primeiro tempo ainda o Darwin empata a partida e em segundo tempo o Liverpool com um volume de jogo muito maior, né? Deram 28 finalizações e acabaram o jogo com mais de 70% de posse de bola. E o Salah com 2 gols, 2 de pênalti, vai se consolidando aí como realmente o artilheiro isolado da competição. E também o Liverpool, da mesma maneira, está no topo da tabela. E, cara, é difícil enxergar um cenário em que o Liverpool escorregue, né? Como já foi em outras vezes, para não vencer o título, né? E só para completar, o rebaixamento do Southampton fica cada vez mais real, né? O último colocado isolado. Muito provavelmente essa temporada eles vão ser rebaixados para a Championship. E o Smallbone, ele foi de herói a vilão, né? Fez o gol ali de abertura, mas depois fez até um pênalti nesse jogo aí. Não deu muita sorte aí, não conseguiu ser o grande herói da partida. Quem foi realmente o herói desse jogo aí foi o Salah. E quem ficou devendo nessa rodada foi o Manchester City. Nessa disputa com a quarta colocação, teve um confronto direto ali com o Nottingham Forest, num jogo que o City errou muito ataque, desperdiçou gol, e aquilo, a bola pune com aos 80 minutos, mais de 80 minutos, o Hudson-Odoi faz o gol e sela a vitória do Nottingham Forest, se distancia mais do Manchester City nessa disputa, praticamente, espero, né, até que o Nottingham Forest consiga se classificar para a Champions League. É muito bacana a gente ver esses times avançando e cada vez evoluindo mais, por mais que, assim, a gente sabe que não vai ter muita chance na Champions League, mas é legal ver esse time participando, porque vem jogando bom futebol no campeonato inglês, e assim, enfrentou o Manchester City na primeira passagem do turno, 3-0 para o Manchester City. Nessa segunda, jogando em casa, 1-0, e isso sela cada vez mais a situação que o Manchester City vive nesse campeonato. Nas temporadas anteriores a gente não costumava ver isso, e hoje a gente vê um cenário de quarta para quinta colocação no Manchester City cada vez mais real. E os torcedores do City também estão torcendo muito pro Guardiola reatar, né, o seu casamento, porque desde que ele brigou lá, separou da mulher dele, tem sido um cara irreconhecível do que foi a carreira toda até aqui, né? E reflete muito na equipe, né? City perto aí de não se classificar para Champions, pode ser que perca a vaga aí pro Forest ou não. Bom, o Forest não vai ter chances, né? Mas o City também desse jeito aí, cara, olha, vai só para a passeio mesmo, né? Uma coisa que você comentou é muito importante. Por mais que seja bem pública a situação ali do Guardiola e sua esposa, a gente sabe que tem um impacto às vezes no clube, né? A mesma situação pessoal, a gente sabe que isso acaba sendo transmitido, né, para o campo, a gente não sabe como é os bastidores, isso não está nos treinamentos, né? Mas eu acredito que possa ter uma influência assim nessa temporada. O Forest, assim, para eles é um mega saldo positivo da campanha que vem sendo feita, né? Estão aí em terceiro lugar com 51 pontos, né? O Arsenal está logo ali vice com 55. Então, não é algo, nossa, o Forest venceu, né? O City perdeu pro Forest. Cara, é só você olhar a tabela. A campanha do Forest é sólida, fazendo um bom trabalho. E o City vive da oscilação, né? E como vocês mesmos vêm dizendo, o Pepe
passa por esses problemas pessoais, até que ponto isso afeta o elenco, porque comprometimento, né, vamos ser realistas, os jogadores têm comprometimento, logo, eles jogam numa equipe com uma estrutura gigantesca, mas às vezes é uma coisa que é um ânimo, é o quê? É difícil apontar, porque como o Matheus disse, a gente não está no dia a dia, vê o que está faltando para o elenco conseguir, porque time, estrutura, bons jogadores, o City todo mundo já sabe. O Pepe vem fazendo um trabalho excepcional há um bom tempo aí no City, mas eu acredito que a situação poderia estar muito pior, poderia. O City está hoje na 5ª colocação. É o lugar que eles geralmente costumam estar? Não. Porém, esse ano as coisas mudaram muito para o City, né? Acho que é uma das piores temporadas, se não é a pior temporada do Manchester City, né? O comando do Pep. Então, assim, é um trabalho bem difícil, mas para o Forest foi saldo positivo. Vence no City Ground ao lado do seu torcedor, com convicção, apesar de ter sofrido nessa partida. A posse de bola foi do City a maior, né? Mas soube fazer o gol com o Hudson-Odoi lá e soube se defender muito bem e segurar esse resultado. Então, um ponto positivo aí para o Forest. Destacar também o bom trabalho do Nuno Espírito Santo, né? O Plat falou que o Forest está bem, mas passa muito pelas mãos dele, porque ele sabe que não tem jogadores excepcionais, assim, tem bons jogadores, mas não tem um elenco muito grande e ele consegue fazer esse time jogar do jeito dele, assim, é um trabalho característico dele, que ele fez um trabalho parecido no Wolverhampton, aí de saída de contra-ataque rápida e tal, e ele foi pro Tottenham, não foi bem, talvez até por estilo de jogo, porque o Tottenham é um time maior e tem que propor jogo, e talvez não encaixe muito com o estilo dele. E quando foi pro Forest, caiu como uma luva e ele tá fazendo um ótimo trabalho. E vale ressaltar também a grande partida do Murilo, zagueiro brasileiro. Não perdeu nenhum duelo na partida, não sofreu nenhum drible, fazendo por merecer a convocação para a seleção brasileira. E só para concluir, como o Platini falou, o Nottingham Forest não é qualquer time. É um time que não perdeu para o Liverpool nessa temporada. Ganhou um jogo e empatou o segundo. Então, assim, é um time disputando, de fato, esse campeonato, atrapalhando os gigantes. Mas quem agradece esse resultado é Chelsea, que venceu em casa o Leicester City por 1-0 e conquista ali a 4ª colocação. Chelsea que vem oscilando muito nessa temporada, mas está disputando ali a classificação para a Champions League, né, Lucas? Sim, vitória importante do Chelsea no Stamford Bridge. Apesar de 1-0 magro, o Chelsea fez uma partida ok, não sofreu sustos, ainda perdeu em pênalti com o Palmer, que não marca 10 jogos. Essa vitória foi muito importante para o Chelsea, foi mais um passo importante para o principal objetivo do clube na temporada, que é classificar para a próxima Champions. É uma vitória contra um time mais fraco, que está na zona de rebaixamento, mas pensando na próxima temporada, numa classificação para a Champions, essa vitória sem dúvida foi importantíssima. Como o Lucas citou, né, o Palmer acabou perdendo o pênalti, foi o primeiro pênalti perdido dele na carreira, né? Então, você vê que o Palmer era um especialista, né, em bater pênalti, foi o que surpreendeu nesse jogo. E o gol do Cucurella foi um belo gol. E Tottenham também, que vive numa fase muito ruim nessa Premier League, empata em casa contra o Bournemouth 2-2. O Tottenham recebeu o Bournemouth, que vem fazendo uma boa campanha. Primeiro tempo ele sofreu muito, né? Ao contrário de que se esperava que o Spurs ia dominar esse jogo, sofreu demais, né? Tavernier abriu o placar nessa partida, né? O time foi para frente, tentou, né, conseguir criar contra-ataques, mas não estava dando muito certo. E aí depois o time ficou nesse resultado, tentando passar por cima do Tottenham. No segundo tempo, o Brennan Johnson acabou saindo no segundo tempo, entrou o Son, que começou no banco, e o Kluivert deu um passe para o Evanilson, que marcou o gol e fez 2-0. Tudo encaminhava para o Tottenham perder essa partida em casa, e vinha sofrendo o jogo todo, mas aí teve uma reviravolta, né? O Kepa acabou fazendo um pênalti, né, no Son, e ele conseguiu fazer um gol de cavadinha, né? E antes o Sarr também tinha feito um gol que foi curioso dessa partida, porque ele foi cruzar uma bola, e essa bola acabou entrando, foi até um golaço. Aí você vê na comemoração dele lá que ele viu que ficou claro que ele não chutou. Ele realmente foi tentar cruzamento, mas foi feliz, saiu um belo gol. E no final foi isso mesmo. O Kepa acabou fazendo esse pênalti aí que custou caro, né? Eles poderiam ter saído com a vitória, mas não é tão ruim o resultado do Bournemouth. Jogou muito melhor, merecia a vitória, mas o Spurs conseguiu reverter aí no final
e ficou por isso mesmo 2-2, mas um jogo onde o Bournemouth dominou a maior parte. Passar para vocês agora o resultado dos outros jogos dessa rodada, né? Rodada 28. Vamos lá. Crystal Palace venceu o Ipswich Town em casa por 1-0. O Brighton bateu o Fulham em casa por 2-1. O Aston Villa, fora de casa, venceu o Brentford. O Wolves acabou empatando com o Everton em casa por 1-1. E no último jogo da rodada, o West Ham acabou sendo derrotado pelo Newcastle em casa 1-0, o gol do Bruno Guimarães. E para ficar de olho na próxima rodada, teremos um clássico de Londres, Arsenal versus Chelsea. É um jogo importante, Arsenal ainda está vivo na competição, por mais que o Liverpool seja muito distante, e o Chelsea cada vez mais querendo pegar a quarta colocação da classificação para a Champions League para a próxima temporada. O clube que vive atualmente jogando a Conference League. Bom, vamos falar de Champions League agora, e aí não poderia começar por outro jogo. Liverpool está eliminado da competição, caiu nas oitavas de final. E assim, não caiu por um gigante, caiu por um clube jogando muito bem, mas um clube que não tem tradição ainda nessa competição. Liverpool que vinha jogando muito, era cogitado a ganhar uma tríplice coroa, e eu reforço aqui, não é qualquer time que ganha uma tríplice coroa. Real Madrid, por exemplo, não tem uma tríplice coroa. Manchester City na Inglaterra, o Manchester United também, e é uma dificuldade enorme, mesmo com o Mohamed Salah jogando fino da bola, o Liverpool está eliminado, perdeu nos pênaltis, brilho de Donnarumma, né, brilho de Nuno Mendes na partida também, que anulou o Mohamed Salah, que cogitamos até para bola de ouro nessa temporada, e é isso. Arne Slot sentiu como é jogar a Champions League mesmo com um clube muito grande como o Liverpool, mas assim, eliminado. André, o que você pode falar desta partida do Liverpool? Ficou abaixo? Eu acredito que não era esperado, até pela vitória no primeiro jogo fora de casa, jogando no Anfield, e perdeu. Meu amigo, a bola pune, né? Depois de jogar mal os dois jogos e o ataque não ter conseguido machucar o PSG nem na ida e nem na volta, é assim, né? É complicado, cara. Quando o melhor jogador do time é o goleiro, é porque alguma coisa tá errada, né? O Alisson brilhou no primeiro jogo, brilhou no segundo, mas na hora dos pênaltis, ele não tem um histórico de ser aquele catador de pênaltis, né? Como tantos outros. Tem o próprio Donnarumma, né? Que, que venceu. Lembramos, ele venceu uma Euro, né? Nos pênaltis e ele foi gelado, né? Naquela disputa de pênaltis. Então, assim, deu a lógica, né? Pelo que o Paris fez no primeiro jogo e tomou aquele gol e foi super injusto, né? Ficou aquela sensação de injustiça. E o Paris usou isso de motivação. Em vez de se abater, usou de motivação para poder ir lá na Inglaterra e tomar a classificação das mãos do Liverpool, né? Que estava no seu estádio, na sua casa, que geralmente dá, né? Aquela força, aquela atmosfera ajuda os jogadores, né? Foi assim, por exemplo, em 2019, né? Aquele 4-0 inesquecível em cima do Barcelona. Mas dessa vez não surtiu efeito e eles sentiram o peso da mão do Dembélé, né? Dembélé que está numa crescente esse ano e pode ser um jogador aí e dependendo do desempenho do PSG na competição continental, pode ser um candidato aí também a prêmios individuais, aí quem sabe um prêmio de melhor do mundo na estante do Dembélé. Acho que ninguém imaginaria uma situação dessas, né, cara? E decepcionante é a partida do Salah, né? Na partida anterior contra o Southampton na Premier League, ele tinha feito 2 gols, e agora no momento talvez mais importante da temporada para o Liverpool, ele não apareceu nem na ida nem na volta. Surge aquele tipo de questionamento, né? O Salah pipocou. Eu particularmente não gosto desse tipo de rótulo, mas dá para entender quem pensa dessa forma. É o momento mais importante e ele não apareceu. Foi um desempenho muito decepcionante do talvez melhor jogador do mundo na atual temporada nesse confronto contra o PSG. Exatamente. Ele, além de jogar mal, ele não teve nenhum impacto para os companheiros ali de tipo o cara subir o ânimo da equipe e as pessoas, os jogadores olharem para ele e falar, caralho, vamos correr por esse cara, vamos fazer acontecer, porque hoje ele não tá bem, mas tipo, ele vem
numa temporada excelente. Não rolou nada disso. O Liverpool totalmente apático, o ataque não conseguiu criar nada e o Paris foi melhor nos 2 jogos. E finalmente o Luiz Henrique conseguiu dar um time, né? Para esse clube que tanto gastou aí, contratou medalhões de todos os tipos, novos, velhos, e nunca conseguiu ter um time, né? Competitivo. E agora com jogadores menos badalados aí, é, veio pegando jogadores, comprando jogadores de outros times que saíram talvez até pela porta dos fundos e no final deu certo. Na minha opinião, acho que o Salah deu uma pipocada assim. Acho que o clube, pela temporada que vem fazendo, e obviamente individualmente para o Salah, ele não sai perdendo tanto. Porém, na corrida da bola de ouro já fica um pouco mais ameaçada, porque podemos dizer que sai precocemente da disputa. Sem dúvida. Então, era com certeza mais esperado que o Salah aparecesse mais vezes nesse jogo, que fizesse uma jogada individual, como é uma característica dele. Ele é um jogador que aparece na hora do vamos ver, e às vezes é uma bola através dele que é decidida uma partida. Infelizmente, ele não conseguiu, né, se destacar nessa partida, mas o mundo não gira em torno só, né, do Salah e do Liverpool. Temos que elogiar também o bom trabalho do Luiz Henrique. O Luiz Henrique ele vem fazendo um trabalho excepcional no Paris Saint-Germain e até aqui, para algum clube virar uma chave e fazer um grande feito, tem que passar por conquistas gigantes. Então, assim, pro PSG e pro Luiz Henrique individualmente, pros jogadores, é um grande feito. Eliminar um time como o Liverpool, a fase que eles vivem, com os jogadores que eles têm, é um grande feito. Eles acabam tirando aí um que era o grande favorito a chegar numa final, e agora o Liverpool vai assistir do sofá aí a Champions League, o PSG segue firme, e é o que é uma grande ironia, né, desse clube, porque onde há um tempo atrás a gente tinha um ataque Messi, Mbappé e Neymar, a gente não viu o time vingar, e hoje que é uma ironia mesmo, porque você vê que o time está sendo mais pé no chão, trabalhando com peças mais, né, pontuais, né, apostando num elenco um pouco mais jovem também, com algumas outras apostas, e o time está fluindo, fruto do trabalho do Luiz Henrique, mas também do comprometimento que os jogadores do Paris Saint-Germain estão entregando e estão aí na correria para conseguir a inédita taça da Champions League. É um time que pode incomodar muito, né? Não vejo algo fora da curva eles chegando numa final, lógico, ainda vão ter que jogar muito, a competição está funilando cada vez mais, está ficando mais difícil, mas assim, foi um grande feito do Paris Saint-Germain nessa temporada, eliminando o Liverpool. E que o Paris ganha a Ligue 1 todo ano, a gente sabe, né? Mas essa temporada eles podem fazer um feito histórico de ganhar ela invictos. Nunca nenhuma equipe do campeonato francês ganhou a taça, né? De forma invicta. E o PSG do Luiz Henrique pode também quebrar essa marca. Falar um pouquinho, que nem vocês estão falando do Luiz Henrique, né? Ele é um técnico muito bom, mas ele tem problemas de relacionamento. Geralmente, nos times, sempre tem algum enrosco, algum probleminha, mas quando o time compra a ideia dele, tá fluindo. Você percebe que vai fluir. Com o Barcelona foi assim, com outros times foi assim, tá na seleção espanhola também. Então, é mérito total do Luiz Henrique. E nesse jogo, né, contra o Liverpool, destacar também o Donnarumma, né? Uma excelente atuação, fez belas defesas, ainda pegou 2 cobranças de pênalti. Nosso querido Darwin Núñez, né? De novo, ele é uma no cravo e outra na ferradura. É um jogo ele vai bem, ele joga 3 mal, aí acabou desperdiçando pênalti, né? Mas tava na cara, acho que até o próprio torcedor do Liverpool já viu quando ele foi pegar a bola e falou assim: Meu Deus, não dá pra confiar. E destacar que no final também, né, teve aquele negócio de simbólico, né, os jogadores ali darem força um para o outro, né, mas quando o Davi Nunes voltou lá, a maioria foi lá querer fazer uma social ali, ajudar o Darwin Nunes, mas as câmeras, aí especulação de internet, enfim, o pessoal viu o Salah um pouco de canto, o Salah parece que estava com uma cara de poucos amigos lá, e alguns torcedores na internet aí até falaram que estão apoiando o Salah, né, o pessoal tá meio de saco cheio lá no Anfield do Darwin Nunes. O pessoal já especula aí se o Arne Slot falou pro Darwin Nunes, você já sabe falar árabe, porque é bom aprender que logo mais ele pode estar de malas eu acho prontas. que ele tem um lugarzinho na Europa ainda. Se ele quiser, pode arrumar algum time. O Darwin tem o seu lugar na Europa, né? Ali na segunda prateleira, ele tem que se provar ainda. Talvez se ele der um passo atrás, para depois, quem sabe, né, dar 2 à frente, mas acho muito complicado para ele. Real Madrid sofreu para ganhar do Atlético mesmo sendo classificado no final.
O pacto continua. Real Madrid nessa competição é incrível. Joga por si. É incrível. Mesmo tomando gol com 1 minuto de jogo, parecia que 26 segundos. 26 segundos, menos de 1 minuto. Parecia que o Atlético ia ir para cima, jogando em casa, com a sua torcida, mas ficou por isso mesmo. O Atlético fez um jogo bem morno, ficou um jogo bem truncado entre os dois, foi para os pênaltis, e nos pênaltis tivemos uma infelicidade do Alvarez, que acabou tocando 2 vezes na bola, na cobrança, sendo invalidada, e com isso ali, depois Llorente também errando o pênalti. Real Madrid se classifica em Madrid, mas fora de casa. O Real Madrid sabia que ia ter uma tarefa difícil, né? No episódio anterior eu até destaquei, o Celotti mesmo já tinha dito isso. Jogar contra o Atlético é difícil, na casa deles muito mais. A torcida estava presente, fez a sua parte, estava fazendo um barulho ensurdecedor lá, estava realmente fazendo uma pressão, como sempre faz contra o seu rival. O Atlético teve 17 chutes, né? Acertou 8. O Real Madrid conseguiu 10 e acertou apenas 3. Assim, E teve o apagão, né? Porque mal começou o jogo ali, já ia falar do patrocinador, já saiu o gol ali do Gallagher, né? E um jogador mais improvável, né, que faria o gol. Mas. E teve as polêmicas, né? Mas também queria destacar aqui, já aproveitando, que, assim, Vini Júnior, uma partida muito abaixo, né, do que se espera dele. Um dos craques do time aí, o próprio Rodrigo também, se esperava. Fez uma boa partida ali, né, relativamente boa no jogo da ida, mas a gente também esperava uma atuação um pouco melhor nessa. O ataque meio que faltava algo a mais nessa partida, né? Acho que Raul Asensio também talvez foi um grande destaque aí do time. Camavinga acabou entrando bem também, né, nesse jogo. Enfim, teve altos e baixos. O Courtois dispensa comentários, né? É o melhor goleiro do mundo há muito tempo, né? E teve essa polêmica, mas tá lá na regra que se você encosta a bola lá, tem que ser invalidado. Pouco ou muito não pode encostar, né? Então o Julián Álvares foi infeliz, né? Porque se não fosse isso, ele teria feito o gol lá, mesmo não escorregou. Quando eu olhei lá, eu até lembrei, parecia até o Terry escorregando lá numa final do Champions League. Foi engraçado, mas falar o quê, né? A história continua do jeito que ela tá. O pequeno clube atlético aí continua freguês do Real Madrid. O Real Madrid avança novamente. E Rudiger, né? O zagueiro maluco, né? Gosta de provocar a torcida aí. Assim, tem uma hora que a câmera pega após o final do jogo, né? Reações de alguns torcedores do Atlético, né? É engraçado você ver o desespero na cara deles. Eles não acreditam, né? Tem até uma moça que mostra lá chorando e ela não acreditando, assim, dizendo: não é possível, isso não é real, né? E belisco pra ver se eu não tô sonhando. E aconteceu. Real Madrid avançou mais uma vez. Comentando um pouquinho sobre esse jogão, né? O Atlético, né, o Matheus falou, 26 segundos, né? É muito rápido, já abriu o placar, mal deu a saída. E quebrou toda a vantagem do Real Madrid, estratégia, tudo que estava pensando para o jogo. Mas o que me surpreendeu foi o Atlético não ir para cima do Real, sabe? Pô, você faz um gol com 1 minuto, você tem que tentar ir para cima, não tem. Você vai ficar atrás, sabe que o Real Madrid está com vários problemas defensivos. E não, recuou, ficou meio tímido. Aí depois chegava, aí quando foi pro segundo tempo não conseguiu criar mais nada, só se defendeu. Então, e o Real teve a grande chance, né? Uma jogada linda do Mbappé, né? Jogou muito bem, o Mbappé fez drible para um lado, drible para o outro, sofreu o pênalti. Aí Vini foi bater e acabou desperdiçando, né? Então, A grande pipocada também. Né? Aí foi muito ruim o chute, né? Subiu demais. Assim, para quem gosta de NFL aí foi um fio de gol, né? Mas eu não me lembro da última vez que o Vini bateu um pênalti tão mal. Ele nunca tinha perdido pelo Real Madrid. É o primeiro pênalti que ele perdeu. Mas é aquilo, né? Eu acho assim, tem que bater quem bate melhor. Eu acho que o Mbappé é o melhor cobrador, apesar de ter perdido bastante essa temporada. Ele perdeu uns 2, eu acho. O Bellingham, talvez, também? Nunca vi o Bellingham bater, assim, só na decisão por pênalti, assim. Não lembro do Bellingham. Bateu frio nas cobranças, né? Sim. Bateu muito bem, seguro. Eu não sei também o quanto de impacto emocionalmente o Vinícius Júnior pode ter tido. É um jogo pesado pra ele. Sempre porque o Vinícius Júnior sempre acaba sendo alvo dos torcedores do Atlético de Madrid. E ele vai cobrar, talvez tenta para poder calar a torcida, alguma coisa, só que peso às vezes
emocional é muito grande nesse Não, e momento. vale ressaltar também que antes do jogo tiveram cantos racistas contra ele, né? Chamando ele de O que já é uma chimpanzé. tradição, né? Vindo de alguns torcedores do Atlético. né? O Atlético, os torcedores estão, assim, para fazer sacanagem com o Vini, eles estão mais espertos, porque dentro do estádio eles sabem que são punidos. Então não fazem. O que eles estão fazendo? Fora do estádio. Aí cabe ao UEFA tomar alguma punição para não deixar isso barato, sabe? E isso acaba, mexe com o emocional. Mexe, até por isso eu acho que o Mbappé estava melhor na partida também. O Vini não estava fazendo um bom jogo, o Rodrigo não estava bem. Então eu acho assim, quem tá melhor pega e bate, sabe? Todo mundo já sabe que o Mbappé cobra bem pênalti, apesar de ter perdido nessa temporada, perdeu mesmo. Mas é isso. Mas mesmo assim, o Real teve uma resiliência muito grande depois de perder o pênalti. Não sofreu grande susto no segundo tempo. No primeiro tempo, sim, Courtois fez belas defesas. E o jogo acabou na prorrogação. A prorrogação ficou naquele. É aquela tradicional prorrogação, né? O medo de perder e atira a vontade de ganhar, já diria Luxemburgo, né? Professor. Então, é aquilo. Você se precaver mais, você fica mais atento, fica mais na defesa. E nas cobranças de pênalti, o Matheus já comentou, o Alves teve essa infelicidade, né, de tocar na bola 2 vezes. O próprio Ancelotti parece que também tinha comentado sobre o Endrick, né, que ele até era considerado, né, a cobrar, né, mas parece que a cara dele não transmitia muita confiança, né, e parece que até nisso ele acertou, né, porque colocou lá, a última cobrança foi o Rudner, né, e acertou na sorte, né, acertou na sorte, bateu mal. Vale lembrar que ele deu muita sorte mesmo. Contra o City já não bateu bem. Mas é incrível o pacto que o Real Madrid tem com a Champions League mesmo, né, isso daí é impressionante a resiliência que eles têm, de mesmo numa situação de sofrer, como o Thiago destacou, que poderia ter saído um pouco mais, tudo bem. A gente entende também que, com certeza, né, é simplista demais imaginar que essas coisas externas que aconteceram com o Vini, não só com ele, né, com qualquer outro jogador que tem, mas é que ele é a figura principal, que é atacado por alguns torcedores do Atlético. Então, o emocional conta muito nessas partidas. É Champions League, é decisão, você está jogando na casa do adversário, pressão da torcida. A gente tem que comentar também que o Real Madrid não vem numa boa temporada. Apesar de estar disputando os títulos, não está jogando aquele futebol que já jogou em outras temporadas, principalmente depois da saída do Kroos. Não achou um substituto. Quando achou, que é o Ceballos, que é muito pior, só que ele se machucou, vai ficar uns 3 meses fora, parece. Então já perdeu esse jogador também. Então fica nessa, aí troca o Camavinga, o Tchouaméni, o Modric já não aguenta muito. Então fica nesse rodízio entre eles e acaba perdendo muito meio de campo. E até que ponto os últimos jogos também que eles tiveram ali antes do confronto, né, que foi no fim de semana, né, porque as duas partidas foram 2-1, só que diferentes, porque o Getafe venceu o Atlético de Madrid e o Real Madrid conseguiu vencer a sua partida, né, em casa. Mas será que o Atlético veio com um sentimento diferente pela uma derrota? Porque às vezes também esses jogos no meio, né, às vezes pode influenciar alguma coisa, não sei. Eu acho que não influenciou muito, porque o Atlético jogou com vários reservas, né? Então já meio que estava poupando para esse jogo principal da Champions, mas não conseguiu, né? Mais uma vez foi pelo caminho. Querem completar? Falar alguma coisa? E só para finalizar, sobre esse caso do Álvares e o duplo toque, a UEFA anunciou recentemente que vai conversar com a IFAB e com a FIFA para tentar mudar essa regra que anulou o pênalti do Álvares. A regra foi aplicada corretamente, a arbitragem acertou naquele jogo, quando tem duplo toque tem que anular a cobrança, porém a UEFA quer mudar isso, para quando o duplo toque for não intencional, a cobrança ser voltada e não anulada, né? Acho que seria uma boa mudança para o decorrer dos anos aí, tomara que a FIFA acate essa mudança na regra. Eu não consigo ver tanta vantagem nesse duplo toque, porque ele escorrega. A bola poderia ir para muito longe. E se ele simplesmente não tivesse encostado no segundo toque, tivesse só escorregado e mandado a bola para a arquibancada? Então, eu acho que nesses casos ele não acaba tendo muita vantagem. Eu acho assim, ninguém vai dar um duplo toque de propósito. Muito difícil. No pênalti. Então, essa regra ou tira ou deixa de contar. Não tem o que fazer, porque se for intencional, não tem como. Quem que vai dar um chute intencional? E até aconteceu uma situação dessa. Nunca vi, nenhum jogador pensou nisso na face da terra. Exato, mas assim, até aconteceu uma situação dessa, como aconteceu, daí vem a especulação, como o Lucas falou. Agora parece que eles querem mudar isso para que ele volte a cobrança, né, e não anule. Enfim, até onde leva vantagem de fato é algo que é discutível. Aí eu acho mais justo voltar a cobrança, sim, mas não dar o gol. Porque você pega, por exemplo, né, não foi lance igual, mas o Terry lá na final ele dá uma escorregada bonita e a bola vai lá
na lua. Mas e se fosse um lance similar e a bola entra, ele teria feito, poderia ser uma outra história. Então são detalhes que determinam, né, o fim da partida, ou quem vai avançar. E o Simeone vale destacar que ele ficou revoltadíssimo, né, na coletiva. Ele achou inadmissível eles terem anulado esse gol do Julián Álvares na cobrança dos pênaltis. E o Simeone tá cansado de apanhar do Real Madrid, né, cara? O cara reclama todo jogo ele perde, todo jogo ele reclama. É um ciclo vicioso, né? E, e o caso do racismo lá, que os torcedores do Atlético, que eles proferiram lá contra o Vinícius, eles mesmos tiveram o seu corretivo, né, dentro do jogo. Que nem o Platini falou, torcedores ali incrédulos daquela maneira. O Atlético não basta ele perder, ele tem que perder com requinte de crueldade, porque é num pênalti que o cara escorrega lá, bate, dá um toque duplo na bola. O Álvares, na primeira temporada aí, que ele tem oportunidade de ser titular numa competição, né, numa equipe, aparecer para o mundo, ele vai lá e faz essa maravilha, né? Ele torna tudo mais emocionante, né? No final, o Rudiger também, o pênalti que ele converte é uma coisa de louco, porque o cara bate mal demais e o baita goleiro que é o Oblak aceita. Então é muito duro pro torcedor do Atlético e eles ficam, acho que, meio perturbados, né, cara, com isso. Aí tem que atacar de alguma maneira os jogadores do Real, mas isso aí não anula o mau desempenho, né, que o Vinícius vem tendo em mata-mata, né? Seja contra o City, que não precisou, né? Não precisou do Vinícius jogar tão bem, porque tinha Mbappé lá para fazer um hat-trick. E, e também não jogou bem contra o Atlético. Aí tem mais uma oportunidade agora, nessa próxima fase contra o Arsenal, que é um clube que vem bem, tá bem na Premier League, lá em segundo lugar. É melhor que o Atlético também. Tem uma oportunidade, Vinícius, de se provar e mostrar que a chegada do Mbappé não tá ofuscando o brilho dele, né? Porque ele vinha sendo o melhor jogador do time, mas ele talvez tenha sentido essa pressão ali de ter um cara pesado, campeão de Copa do Mundo, maior goleador de final de Copa do Mundo, ao lado dele para dividir o protagonismo. E agora, para falar do rival de Real Madrid e Atlético de Madrid, Barcelona deu show, está dando show. A dupla Rafinha e Yamal, Rafinha está jogando fino da bola. Rafinha conquistando recordes individuais importantes. E Barcelona não teve dó do Benfica, 3-1 na Espanha e classificado para as quartas de finais da competição. Mais uma partida excelente do Barcelona, a pressão alta funcionou muito bem, o time conseguiu ter a posse de bola. Fez 1-0 já com 11 minutos de jogo com o Rafinha, depois de uma bela jogada do Yamal. O Benfica até empatou logo depois com o Otamendi, mas numa jogada ocasional. O Benfica mal conseguiu ficar com a bola depois do gol. E ainda no primeiro tempo, o Barcelona fez o 2-1 com o Yamal, o Rafinha fez o terceiro e fechou o confronto. O Barcelona na próxima fase enfrenta o Dortmund, que está em 10º no campeonato alemão, não está em um bom momento. E o Barcelona faz talvez a sua grande temporada nesses últimos anos, é o grande favorito para o confronto. E uma estatística interessante é que o Rafinha, com esses 2 gols contra o Benfica, ele bateu o recorde de gols do jogador brasileiro em uma única edição de Champions. Ele tem 11 gols nessa edição, ainda tem 2 jogos para jogar pelo menos, e o recorde era do Firmino ao lado de alguns outros jogadores que tinham feito 10 gols. O Neymar fez 10 gols, o Kaká, o Rivaldo, o Jardel. Então, é uma estatística interessante aí para o Rafinha, que está fazendo com certeza sua melhor temporada da carreira. Eu acredito que o Barcelona, nesse próximo mata-mata, resolva tudo no primeiro jogo, né? Acho que já vai despachar o Dortmund e relaxar. A volta vai só cumprir tabela, né? Porque o Dortmund, cara, a equipe teve uma queda horrorosa, demitiu o técnico. É muito difícil ver na Europa isso, né? O clube que é grande, ele trocar de técnico com o carro em andamento. Mas está acontecendo com o Borussia, vem numa fase péssima e deu azar, né, cara? Barcelona tá voando e vai atropelar, com certeza. E para dar sequência, Borussia Dortmund se classifica, vencendo o Lille, vencendo agora fora de casa, com um placar de 2-1, na soma foi em 3-2. O Borussia Dortmund segue vivo e vai enfrentar o Barcelona. É um jogo que não teve
lá grandes coisas, né? Jonathan David, que é a grande referência do líder, né? Fez o gol ali, já no comecinho do jogo, e um frangaço do Kobel, né? Bola não muito forte, passa por debaixo das pernas, é o gol que nenhum goleiro quer tomar, né? Mas o Kobel teve essa infelicidade. Aí depois teve o pênalti, né? O Eikan acabou convertendo e empatando a partida. E mais ali no segundo tempo, né? Um lá e cá, né? O Lille tentando de tudo. O Lille foi muito para cima, tentou realmente reverter a situação, mas o Dortmund conseguiu se segurar. E ainda teve um belíssimo gol, um baita de um gol do Maximilian Bayer, né? O moleque aí, jovem promessa, se destacou fazendo um golaço e cravou a classificação para o Borussia Dortmund. O Lille fez uma baita temporada, surpreendeu, chegou longe, né? Pelo que eles têm, né, no elenco. Jonathan David aí pode estar aparecendo aí nas próximas temporadas em algum clube grande aí. É uma grande oportunidade no mercado, vale ressaltar. Então, Borussia Dortmund agora que já nos confrontos já sabe seu oponente, que é o Barcelona. Jogo difícil pro Barça, hein? O Borussia Dortmund tem tudo para incomodar bastante o Barcelona. Destacar nesse jogo o pênalti, né? Pra lá de duvidoso em cima do jogador do Borussia, né? Eu não achei pênalti. É uma discussão aí bem esquisito esse pênalti. E nessa rodada tivemos muitos erros. Vamos falar mais pra frente ainda, mas vários erros ainda nessa rodada. Para seguir aqui com os clubes alemães, Bayern de Munique amassou, atropelou seu rival Bayer de Leverkusen. Harry Kane, destaque dessa classificação. Cravou o favoritismo, né? Sim, sem dó, Xabi Alonso não conseguiu dar jeito e não conseguiu fazer sequer um gol no Bayern de Munique. O Bayern acabou sobressaindo sobre o Leverkusen, né? Era o esperado, né? Era muito difícil o Xabi Alonso conseguir manter o que eles fizeram na temporada passada, né? Principalmente na Champions. Não estão conseguindo nem no campeonato alemão. Então o Bayern dominou o jogo, né? O primeiro tempo até foi um pouco mais equilibrado, né? Mas no segundo tempo apareceu ele, né? O matador, Harry Kane. A bola procura o homem. Bateu nele, bateu no pé do zagueiro, dominou errado e ele fez o gol ainda. E depois o Alphonso Davies acabou aumentando. Então foi um jogo bem tranquilo para o Bayern, assim, só para garantir a classificação. A grande ironia desse jogo é isso, né? O Celtic deu mais trabalho que o próprio Bayern de Leverkusen, né? Mas é isso. Bayern gigantesco e favorito aí também para ganhar esse título. E a única equipe italiana viva na competição, Inter de Milão, vence Feyenoord e sem dó também desse clube holandês, com 4-1 no agregado, Inter segue viva para as quartas de finais e vai enfrentar o Bayern de Munique. Jogão, hein? E quem diria, né? O Feyenoord, depois de buscar aquele empate heróico, né? Contra o City, acabou indo mais longe que o próprio City na Champions, né? Um clube que morre, né? Nos playoffs e o outro que vai um pouquinho além, vai até as oitavas ali e faz uma campanha melhor, né? Que o clube inglês. Não, e o detalhe desse jogo é o Feyenoord, né? Ele tirou o Milan e caiu para a Inter, né? O torcedor da Inter deve estar feliz da vida com isso, né? E nesse jogo, né, tiveram pênaltis, né? Um monte de pênaltis. Polêmicos. O Thuram abriu o placar e o Mulder empatou de pênalti e depois o Calçanoglu fez de pênalti, né? Um pênalti pra lá de duvidoso, né? Muito esquisito. Se você vê o lance depois, você percebe que o Calçanoglu, ele deixa a perna, né? E ele joga a perna em cima do defensor, né? E o juiz acaba marcando pênalti, né? Então, O português, claro que o juiz é um baita de um vagabundo, né? Marcar esses dois pênaltis é ridículo, né? Assim, ele caiu num lance desse, é bizarro. ele foi olhar no VAR, né? Ainda, né? E confirmou, né? Muito estranho. E o outro pênalti, né? Que seria o terceiro pênalti do jogo, né? O Thuram claramente simula e ele dá o pênalti e depois volta, vai ver no VAR e tira o pênalti. Aí nesse caso foi o contrário, né? O Thuram foi mais vagabundo que o juiz que tentou enganar. E deu a lógica, né? A Internazionale era a franca favorita a avançar. E avançou polemicamente nesse segundo jogo aí, mas já era esperado. Vai fazer um grande confronto aí, um
um baita duelo Internacional e Bayern de Munique aí. Tô animado para ver esse jogo aí. E um time que está surpreendendo, ou melhor, investiu para isso, né? Aston Villa, em agregado com 6-1, venceu, despachou o Clube Bruges da competição. O Clube Bruges que a gente sempre comentou aqui desde o início do podcast, que está jogando um bom futebol, que vinha jogando bem, jogou bem na primeira fase, mas encontrou Aston Villa recém-contratado alguns jogadores e está eliminado. E o Aston Villa é um dos dois clubes ingleses vivos na competição, ele e o Arsenal. E o Bruges não conseguiu encontrar forças para conseguir bater de frente, né, com o Aston Villa, que era favorito. O primeiro jogo demonstrou esse favoritismo e jogando com um a menos também só tornou tudo mais complicado, né, pro Bruges. E assim como o Lille, o Bruges é o clube que também surpreendeu bastante, fez uma baita campanha na Champions League, mas já dá adeus, né? E o Aston Villa vive o seu melhor momento dentro da Champions League. Destaque aí para o Marco Asensio, que foi o man of the match, né, desse jogo. E Aston Villa surpreendendo, né? Na Premier League não é tão encantador, mas na Champions League parece que suas forças estão e o seu foco total tá dentro da Champions League. E o Aston Villa tem uma certa tradição, né, em Champions League. Tem 2 títulos, né, ao contrário e muito mais, né, ao contrário e muito mais que algumas equipes, né, que aí ganharam esporadicamente uma vez e acham que são grandes, né? Chega lá com o dedão na UEFA, pá, acesso negado. Aí cai nos playoffs. Mas se isso é para um clube que ainda não venceu nenhuma Champions League, é o Arsenal, que segue vivo na competição, despachou o PSV desde a primeira partida por 7-1 e nesse jogo de volta, jogando em casa, 2-2, já selando, fechando o caixão para o clube holandês. O Arsenal fez um jogo protocolar, né? O Arsenal ele jogou com um time bem misturado, né? Só praticamente 2 titulares, né? Então fez uma mescla de elenco muito boa, conseguiu descansar alguns jogadores e acabou não tendo problemas, né? Já estava classificado, né? E acabou abrindo placar com o Zinchenko logo no começo do jogo. E logo depois também o PSV empatou o Perisic. O Rice fez 2-1 ainda no primeiro tempo e no finalzinho do jogo, Triush fez um belíssimo gol de cobertura em cima do Raya, né? Foi um jogo protocolar para o Arsenal, né? Mas lembrando que o Arsenal não tem Champions League, mas ainda está vivo, né? Para tentar conquistar esse primeiro título, diferente de outros clubes ingleses. E agora tem um grande desafio que vai ser enfrentar o Real Madrid, né? Um desafio nada fácil, mas pode ser aí uma grande assinatura do Arteta, né? Se ele quer também, assim como o Luiz Henrique conseguiu o feito grande contra o Liverpool, o Arteta tem essa missão aí de eliminar nada mais nada menos que o maior campeão da Champions League, né? Não vai ser tarefa fácil. Engraçado foi o destaque lá da câmera mostrando os torcedores do PSV, eles fizeram valer a pena o ingresso, estavam lá comemorando esse último gol, que foi realmente um golaço contra o Arsenal, já sabendo que já estava liquidada, né, desde o primeiro jogo, mas os torcedores lá do PSV estavam fazendo uma festa lá, estavam realmente felizes. Depois de tanta cerveja. E depois de muita cerveja, né, no frio daquele lá que devia estar, né, nossa, o pessoal estava super animado, mas no Arsenal não deu conhecimento, né, realmente nem sei explicar o que aconteceu com o PSV, um apagão total. Arsenal vem bem classificado, um resultado mágico, né, histórico, mas agora vai ter um confronto muito difícil que é contra o Real Madrid. Essa foi a Champions League, essa foi as oitavas de finais. Agora, vamos falar uma passadinha rápida. Quais serão os confrontos das quartas de finais? Confrontos interessantes. Bayern de Munique vai enfrentar a Inter de Milão, Real Madrid vai enfrentar o Arsenal, Borussia Dortmund vai enfrentar o Barcelona e PSG vai encontrar Aston Villa pelo caminho. E para dar sequência no segundo nível de competições europeias, Manchester United elimina o Real Sociedade com 4-1, com 3 gols de Bruno Fernandes. Esse jogo aí, o Real Sociedad já começou saindo na frente, né? O Oyarzabal fez ali o gol de pênalti e haja pênalti nessa partida. Depois o Manchester foi para cima, foi mais dominante. O time da Real Sociedad é muito dependente ali do Oyarzabal e do Takefusa Kubo, que realmente estava rabiscando bem ali pela ponta, dando trabalho para os laterais. Teve realmente pênaltis polêmicos. Sim, foi um jogo bem confuso, né?
Mas o Manchester foi para cima, não tinha muito o que fazer, estava jogando em casa, precisava dessa classificação. A mesma fase não sendo tão boa, a Real Sociedad vive uma fase muito pior, se você for analisar né, falando de futebol mesmo. Mas o Manchester conseguiu se consagrar. Destaque aí total para o Bruno Fernandes, rasgo elogios aí para um jogador que realmente é o único que consegue jogar em alto nível e entregar muita coisa para o Manchester, que ao seu redor tem muitos jogadores que oscilam, né? E vale também alfinetar o Haaland, que fez uma partida horrível, um jogador que nas chances que teve não conseguiu concluir com finalização, apesar de ter sofrido um pênalti, né? Que desse pênalti saiu o gol, um dos gols do Bruno Fernandes. Deu assistência, mas enfim, foi uma partida muito abaixo, né? Do esperado. O camisa 9 vem sofrendo aí para conseguir se estabelecer aí como titular na equipe, apesar de ter muita chance. Mas o Manchester foi soberano como um todo. Bruno Fernandes se destacou ainda fazendo um belo gol, ainda sobrou pro Dalot fazer mais um gol também. 4-1 aí, o time bem encaminhado, e agora realmente aguardar aí os próximos episódios. O Manchester, se quiser deixar uma marca essa temporada, tem que tentar levar essa competição aí da Europa League mais uma vez. Destacar nesse jogo a péssima arbitragem, muito ruim, muito pênalti. Parecia uma arbitragem lá da Aron com o Brasil, porque era pênalti para qualquer lado. Então, muito ruim. 2 pênaltis para o Manchester United para lá de contestáveis. O pênalti para a Real Sociedad também estranho. Poderia dar, poderia não dar. Foi no VAR, volta. Então, arbitragem muito ruim esse confronto. A nível da competição, né? Vamos falar um pouquinho agora do outro clube inglês que está nessa competição, né? O Tottenham, jogando na Liga Europa. Então, fez 3-1 no AZ. Tinha perdido, né, a ida por 1-0 e acabou revertendo para 3-1 na volta, e o placar agregado 3-2 acabou se classificando. O destaque do jogo foi o Odobert, com 2 gols. E o AZ deu um sustinho, né, diminuindo quando estava 2-0, né? Um gol do Odobert e um do Maddison, e o Miners, né, acabou descontando, mas no final o Odobert fez o gol da classificação e Tottenham passando também na Europa League. E seguindo para o Chelsea, no terceiro nível de competições europeias, disputando a Conference League, despachou o Copenhague em casa, vencendo o primeiro jogo por 2-1. Nesse jogo em casa agora, no Stamford Bridge, venceu por 1-0. Vitória tranquila, sem sustos do Chelsea, com o gol do Zeberhall. O Chelsea foi com time reserva para esse jogo. Já tinha vencido na ida por 3-1 fora de casa. E agora garante a classificação para a próxima fase, numa competição que é quase obrigação do Chelsea vencer. Meus amigos, esse foi o resumão da Premier League e das competições europeias. E para dar uma interagida com vocês, vamos deixar a enquete aqui embaixo. Quero ouvir de vocês qual foi o clube classificado na Champions League que mais se destacou e que vai dar mais trabalho para a próxima fase. Comentem aí. Agradeço muito vocês por terem nos ouvido até este momento, um episódio mais longo do que o normal, mais recheado de conteúdo. Deixe seus comentários se caso a gente esqueceu alguma coisa, se deixamos de passar alguma estatística, alguma coisa importante. Interajam aqui conosco. Agradecemos muito, te aguardamos no próximo episódio e falou!